Olá, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir. Estamos no ar agora com mais um podcast, Fora do Ar Podcast, né? Mais um episódio e hoje nós estamos aqui com Samuel Lira. Samuel Lira ele vai falar um pouco sobre filosofia, né? De início, o Samuel vai falar um pouco sobre ele, né? Samuel, quem é você, né? Se apresente aí para quem está assistindo. Quem é você? O que que você faz? O que que você, né, tem para trazer aí de boas informações para quem está assistindo esse podcast? Samuel Lira, 39 anos, cursando administração e há mais ou menos 2 anos e meio comecei a estudar literatura clássica por vontade própria, né? Isso, por vontade própria, gostou. Tanto você faz ali, estuda administração, está finalizando já o curso de administração, Eu estou um pouco, o último período agora. e aí você começou a se envolver com a literatura, né? Durante o curso de administração, assim, eu nunca tinha entrado numa biblioteca que tivesse muitos livros. Sim, Mas assim, da escola, tinha lá 200, 300 livros, né? sim, sim, Mas assim, nunca tinha entrado mesmo numa biblioteca com livros clássicos, né? Como Don Quixote, Conde de Monte Cristo, enfim, sim. Shakespeare, toda a literatura. E aí, por estar passando um momento difícil da minha vida, tanto econômico, financeiro, Uhum. emocional, que é assim, o alicerce, a base, né? Se você não estiver bem emocional, a sua vida financeira, sentimental e espiritual vai por água abaixo. Exatamente. Aí eu E, precisava, assim, me encontrar novamente. E entender como as coisas são, como são, porque acontecem, e não entender como é que é a vida. A sim, vida é uma loucura. a vida, É. e para entender, Para entender, então, assim, você para pensar, como diz Raul Seixas, a cabeça pira. é Você verdade. pira. Então, assim, você precisa agir. E o que é a literatura? Nada mais é do que autoconhecimento. Então, eu pude entender que aquele sofrimento que eu estava passando, nada mais era do que falta do autoconhecimento. Que muito tempo eu tinha negligenciado, deixado para trás. Sim. E aí, onde é que eu ia encontrar? Na literatura. E por meio de que literatura? Eu escolhi a clássica. Mas assim, eu li muitos livros sobre desenvolvimento pessoal, como Napoleão Hill. Napoleão Hill, um dos grandes escritores sobre desenvolvimento pessoal que eu li. Provavelmente o escritor sobre economia, sobre como as coisas vão dar certo na sua vida, foi Napoleão Hill. Então, a literatura entrou na sua vida por causa da faculdade. Você já fazia faculdade, entrou lá na biblioteca, viu aquela quantidade de livros, sentiu o desejo de mergulhar nos livros por causa de, vamos dizer, é, as coisas que você estava passando no momento. Isso é Você- exato. Vamos dizer que você fugiu daquilo e entrou, né? Tem gente que usa várias outras coisas, né? Tem gente que usa drogas, tem gente que usa bebida, tem gente que vai para farra, para as festas, tem gente que faz todo tipo de coisa. Mas você entrou de cabeça nos livros e o que que você encontrou quando você... Pronto, aí é que está a chave. Você falou, as pessoas é, procuram escape nas drogas, no álcool, Uhum, no excesso de sexo. E a gente faz isso porque a gente não entende como nosso cérebro funciona. uhum, Então, a gente precisa entender como é que é nosso cérebro. Existe um hormônio chamado dopamina, uhum. que é o hormônio do prazer. É verdade, isso. Pronto. Então, onde é que a dopamina está? No excesso de prazer. Prazer do quê? Do sexo, Uhum, das drogas. Tudo gera um prazer momentâneo. Do álcool, uhum. do excesso de comida, principalmente comida calórica. Cada tipo de coisa, ela ativa a dopamina da gente, né? Se você vai Isso. para uma festa, você gosta daquele tipo de festa, ela ativa a sua dopamina. Também se você for para uma festa que toca uma música que você não gosta, ela não ativa.
né? Exatamente, Então você busca coisas que você goste. exatamente. A dopamina ela é um hormônio diferente do outro hormônio, que é o hormônio da sensação que gera um bem-estar. Uhum. Então, note, você está assim, eu vejo muito, as pessoas trabalham de segunda a sexta, algumas de segunda a domingo, com escala uma vez por semana, enfim, etc. Mas quando chega o final de semana, o que a gente escuta? Hoje é sextou, sextou, sextou. É, Porque que a pessoa quer as, extravasar. as pessoas estão exaustas, Aham. trabalharam a semana inteira. E você vê como é que está o mercado de trabalho hoje em dia. É muita pressão. Você é Verdade. cobrado, 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 cobrado. Chega um momento que se você precisa raciocinar, nossa cabeça pira. E Uhum. você precisa extravasar, precisa tirar esse excesso de Essa pressão, né, que essa pressão. fica. Fica no nosso Você cérebro. passa o dia todinho ali no trabalho, aí no fim de semana, sexta-feira, é como se você se libertasse. Isso, Aí você consegue fazer as coisas que você gostaria de fazer, que você quer fazer. isso. E Aí, há muita gente nem consegue, né? mas Muita aí gente. é onde entra agora a chave. O que as pessoas pensam sobre isso? Sextou. Vamos Aham, beber. exatamente. Vamos desopilar a mente, né? Que o pessoal fala. Senão a gente vai enlouquecer. Vamos pegar uma praia. Aí algumas pessoas vão fazer o quê? Vão beber, bebe, 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 começa a beber, sai a hora, termina 3, 4 da manhã. Uhum. E como é que fica o corpo depois? Exato. Uma droga, corpo Aí, fica. aí deixou a mente, vamos dizer, descansa a mente, né? Desopila a mente, mas cansa o corpo. Porque o excesso de prazer gerado pela dopamina não nos faz bem. Uhum. Ou você pode pensar assim: vou para casa hoje e vou maratonar aquelas minhas séries favoritas, Uhum. comendo chocolate, bebendo refrigerante ou um whisky ou qualquer outra coisa. Você faz isso. Fica por muitas horas grudado na tela da televisão. Ali Uhum. a dopamina todinha vem. A sensação ali é ótima de prazer. Uhum. Mas o que acontece depois? Mas, pelo que eu lembro, bate uma tristeza naquele momento que parece que é aquela coisa. Você passa o dia todo em casa assistindo aquela coisa. Tem hora que você cansa de assistir aquilo, a sua mente se cansa, você diz assim, rapaz, eu gosto, 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 mas não quero mais assistir isso aqui. Aí você se sente mais cansado, né? E triste, parece que bate uma tristeza Pronto. Você depois que falou você agora termina. o segredo. Você se sente mais cansado. Uhum. Porque imagine que você trabalha de manhã, entrando de 6 horas no trabalho, aí você decide maratonar uma série sua favorita. Ou você fica lá no celular, nas redes sociais, por muito tempo. Aí você vai dormir mal. Uhum. Porque o sono, ele é fundamental para o descanso do corpo. E você dormindo mal, você vai acordar Cansado. cansado, mal-humorado, Uhum. estressado. É como se fosse uma ressaca física do corpo, Mental, na verdade. mental. Uma ressaca mental. Aí você vai partir para uma jornada de trabalho. Muitas vezes você não toma nem café, come mal, alguma coisa mal. Chega no trabalho e você não rende. Você fica mal-humorado, estressado. Aí vem as piadinhas com o peso de trabalho. Então, assim, Bem na pronto. segunda-feira. Assim é como a gente está caminhando a humanidade. É dessa Uhum. maneira. Por meio certas redes sociais, por meio do sexo, da bebida alcoólica, das drogas e da comida em excesso. Por falta do autoconhecimento. Uhum. Tem outra parte que alguma parte da população já faz, que é o quê? Fazer uma academia, Sim. caminhar no parque à tarde, fazer um pedal. E qual é a sensação que o corpo tem depois disso? Rapaz, assim, no normal a gente pensa assim, eu faço uma academia, fico exausto, eu faço vou pedalar uma caminhada, eu fico exausto. Mas, pelo que eu percebi, é, é, experiência própria, né, ali fazer, parece que você fica ainda mais, você faz uma academia, você vai pedalar, você vai caminhar, e você não cansa, você não se sente tão cansado quando você passa o dia todo deitado numa cama. Não é? Eu fico, caramba, quando eu não faço nada, aí eu me levanto e fico mais cansado, aí eu queria dormir mais. Aí parece que você fica enjoado de tanto dormir ou de tanto estar deitado.
É porque o corpo, eu acho que o corpo tem aquela necessidade do exercício, de se ativar. Então, quando você se ativa, hoje mesmo eu estava pedalando, pedalei, 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 e dei uma caminhada grande também. E aí, quando eu cheguei, disse, rapaz, eu tô tão. Não tô cansado, exausto, parecendo que eu tô morrendo por causa de uma pedalada, de uma caminhada que eu dei. E aí, rapaz, é realmente bom, sabe, quando a gente faz isso. Aí, pronto. Você falou uma coisa essencial e que eu negligenciava. Eu morei um tempo perto da praia, ali, Sim. praia de Miami, ali, Areias Pretas. Eu morei naquela região um tempo e, assim, eu trabalhava num hotel e eu saía para trabalhar. Eu entrava no hotel 6 da manhã, saía 2 da tarde. Aí eu saía do hotel, porque eu via as pessoas falando, por falta de autoconhecimento, eu ia para casa fazer o quê? Chegava em casa, tomava um banho, dormia. Aí eu acordava, dormia de 3 e alguma coisa, acordava de 7, 8 da noite, Hum. perdia meu dia, não fazia nada. Ia comer alguma coisa, maratonar alguma série, para dormir de meia-noite, acordar no mesmo horário, e assim era a minha vida. E parece que quando você não faz muita coisa no dia, ou não faz nada, é, é, parece até que o tempo passa mais rápido. Mais rápido. Porque aí você não vê o tempo passar. Se você, por exemplo, se você acordar, né, eu vejo muito que é isso. Eu acordo, se eu não tiver nada para fazer naquele dia, aí eu acordo, aí às vezes vou pro computador, vou pro celular, aí eu vejo um vídeo aqui, aí daqui a pouco eu já vai, podia botar uma roupa para lavar, eu vou já. Podia fazer isso, eu vou já comer, né? Sinto aquela fome, eu vou já comer, vou já comer. Aí a fome passa, aí eu não comi, daqui a pouco chegou perto da hora do almoço, aí eu vou já fazer alguma coisa para comer, eu vou já comprar alguma coisa. Parece que passa da hora do almoço e vai correr. Então, quer dizer, o tempo passa dentro de casa e aí depois você diz, caramba, eu tô tão cansado, aí eu não vou nem para academia hoje, não. Porque você passou o dia todo em casa fazendo nada, chega na hora de você pensar de ir para academia. Então, quer dizer, parece que é aquela coisa, se você levantar, e isso eu aprendi, né? Eu aprendi uma coisa que é muito interessante, eu aprendi em um treinamento uma vez, e aí depois eu comecei a fazer realmente. É você levantar e, antes de tudo, arrumar sua cama. Diz, olha, é uma regra muito básica. Você levanta e arruma sua cama. Porque quando você levanta ali, e é levantar, não é ficar ali deitado, pensando na vida, será que eu levanto, será que eu me levanto, o que eu vou fazer hoje? Principalmente nos dias que você, vamos dizer, está de folga, você não vai fazer. E aí quando você, ou então até mesmo quando você vai trabalhar, você levanta, arruma sua cama, pronto. Já ativou alguma coisa em você de você fazer, né? E aí você vai lá, toma o seu banho, toma o seu café, faz tudo e vai para o seu trabalho. Então aí você começa a render, porque você começou o dia já organizado. Aí você tem. Eu ouvi isso, fiz, pratiquei e achei que realmente funciona e é bem interessante. Tem um livro com esse nome, Arrume Sua Cama, É mesmo? que foi, assim, foi escrito por um ex-militar da Marinha Americana, Uhum. e ele, tudo que você falou aí, como se você tivesse lido o livro, Olha, eu não li, mas então eu aprendi assim. Arrume Sua Cama. Isso. E na prática, né? Que aí fez com que eu. Depois eu vou ver esse É livro aí. um pensamento filosófico, Arrume Sim. Sua Cama. E quer dizer assim, faça o básico de dentro, pra você fazer o essencial lá fora. David, a gente precisa aprender a negociar com o nosso cérebro. Sim. Como eu falei a você, eu trabalhava no hotel, chegava em casa, dormia e acabava meu dia. O que eu fazia? Você falou, pedalar. Quando eu comecei a caminhar na praia, pô, eu moro na praia, pô, aí tá o segredo. Ia caminhar por 1 hora, vou pedalar por 1 hora. Você ganha mais energia, ganha massa Sim. muscular. Mas aí, você escutou já alguém falar isso. Mas sozinho é ruim, não é? Quem É, nunca escutou isso? Se tivesse alguém por aí, se você não aprender a fazer isso sozinho, você não vai evoluir. A vida, David, ela é evolução. Olha como é que estão as coisas. Como é que está a tecnologia? Olha como é que era essa rua aqui há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Olha como é que ela está hoje em dia, as coisas são. Está tudo evoluindo, pô, evoluindo. Se você não for exatamente. junto, você vai ficar para trás. Olha, hoje em dia estamos no podcast. Aham. Como é que era 15 anos atrás isso? É só o João Soares mesmo que fazia, né, aquela entrevista lá, a gente só ouvia aquela entrevista e nada Se você mais. fizer isso que fazia antigamente, vai dar resultado?
Não. Não, porque é evolução, é isso aqui. Aham, Hoje em dia, um estúdio, um quintal, uma garagem, uma sala, um quarto, você faz um podcast bacana, legal, né? exatamente. Aí, onde é que vai dar o seu segredo? É negociar com o nosso cérebro. A gente precisa passar uma mensagem para o cérebro, para dominar ele, não ele dominar a gente. Quando a gente vai toda nossa semana beber, para night, ou chegar em casa, trabalho, dormir, ou maratonar, aí nosso cérebro já tem um controle sobre a gente. Uhum. O nosso cérebro é dividido em duas partes. Como eu aprendi isso? Por meio de um livro, chamado Rápido e Devagar. E é Sim. um escritor israelense, Daniel Kahneman, ele ganhou até o Nobel de Economia com esse Uhum. pensamento. Como é isso? Em 1960 e alguma coisa, ele descobriu que o nosso cérebro, no meio de pesquisas científicas em Israel, é dividido em duas partes. Você abre o cérebro e você vê que tem duas divisões. Sim. E ele descobriu que uma é ligeira e outra é devagar. É de onde vem nossas decisões. Nosso cérebro, a parte ligeira, é a parte preguiçosa. Ela não quer pensar. Ela não quer tomar ela não quer nenhuma decisão efetiva. É sim, sim, sim. Como isso? Você está no trânsito, alguém tranca você, o que vem à mente? Um palavrão. É o Uhum. cérebro rápido. Ele não pensa no que está fazendo. Isso. Ele quer passar a mensagem ligeiro. Ele não quer Uhum. parar a pensar, você respirar, passar oxigênio para o cérebro, para depois dar uma resposta. Você prestar atenção, você respira antes de tomar qualquer decisão, a decisão seguinte é melhor, em Uhum. todas as formas. Uhum. Hoje em dia você vê um jogo de futebol, você vê um cara bater um pênalti, o cara respira. Ali é uma técnica dos imperadores, dos deuses. Uhum. É. Você está passando a mensagem para o cérebro, que não é como o cérebro quer. Você vai Uhum. fazer aquilo da maneira que você quer. Porque o cérebro fala assim para você, você só vai chutar a bola daquele lado. Isso é o que você fez. Mas você vai pensar na parte rápida, devagar do cérebro. O Sim. goleiro só pula para aquele mesmo lado que eu bato. Então, qual é a chance que eu tenho de perder de fazer? Né? Uhum. Então, assim, você tem esse raciocínio quando você para pensar sobre as decisões. É como xingar alguém, como entrar numa discussão besta, como comer algo que a gente sabe que não pode comer, vai nos fazer mal, porque a gente não está pensando da parte devagar do cérebro. E você falando sobre isso aí, sobre a parte rápida e tudo mais, eu tenho visto, como eu tenho um filho pequeno, né? E a gente sempre tem olhado, assistido coisas e lido sobre essa parte. Agora a gente vê que a internet, as crianças, elas ficam muito ativas com a internet. E existe uma diferença entre assistir vídeos normais e assistir os Reels, que é só 15 segundos, né? E as crianças, elas migraram diretamente para esse Reels. É uma coisa rápida, ela assiste rápido, muda. Assiste rápido, muda. Então, a gente vê o filho da gente lá, o meu filho, fazendo aquilo e a gente fica tentando mudar e ele não quer mais assistir vídeos longos. Aí a gente tem que tirar o celular ou botar na televisão ou ir brincar, fazer alguma coisa, porque senão ele fica ali só passando, passando, passando e irrita a criança, se tira aquilo ali. Então, isso é porque usa esse lado do cérebro? Sim, o que acontece com a criança? O cérebro dela está em desenvolvimento, não é como o nosso. O nosso cérebro já está construído. Chega uma certa idade, de segundo a ciência, a partir dos 8 anos. Uhum. Interessante, né? 8 anos. É. Você já tem uma consciência, assim, de dizer sim e de dizer não. Durante essa etapa, nosso cérebro está em construção. Você falou de uma criança, do filho que você tem. Imagina você criando seu filho, não sei como é que você educa ele. Você chama palavrão com ele, se você costuma proibir ele de fazer várias coisas, tomar coisas da mão dele, ou trancar ele no quarto. Não sei, Uhum. essa é a maneira que você diz assim, você vai ser fracassado na vida. Se disser isso, eu já sei que é terrível. Não, isso aí já. Ou disser assim, eu me separei porque a sua mãe ela não prestava. Sim. As mulheres são assim. Então, essa parte, qual é a idade do teu filho?
É 3 anos e nove Bom, meses. o cérebro está em desenvolvimento. Uhum. Ela vai crescer com essa imagem de que toda mulher, ela não faz bem para a gente. Sim. Então ele vai criar uma crença sobre isso. Sobre tudo, comida, sobre o celular. Uhum. Ele vai crescer lá, o celular dominando ele. Ele não vai saber o que é pegar um livro na mão, ele não vai saber o que é caminhar no parque, ele não vai saber o que é fazer um pedal, porque ele vai ter preguiça. Uhum. Ele vai dizer, vou fazer isso, mas sozinho, o corpo vai começar a ficar dolorido. O cérebro vai começar a mandar mensagem para ele, isso é o cérebro mandando, a parte rápida. Uhum. Então, essa parte da criança é fundamental. Os pais têm que entender isso. Quando vai criar uma criança, entender que até 8 anos de idade, o cérebro dela está em construção. E tudo que você fala, tudo que você faz, a criança está observando. E você querendo ou não, aquilo fica na imagem, fica no subconsciente dela. Você está se plantando uma semente. E daqui a algum tempo você vai colher um filho. Aí você diz assim, um filho vira cantor como? Por quê? Por que exatamente no Ou um vídeo? jogador de futebol tem interesse, ou interesse em qualquer outra coisa, jogar o xadrez, ler muitos livros, por quê? Aquilo ele vai desenvolvendo na sua infância, no seu ambiente, no seu lar. Eu lembro também, um tempo atrás, alguns meses atrás, ele já está na escola, né? E aí ele chegando, e algumas vezes chega chega com a tarefa da escola, né? Só que aí ele com tem nem 4 anos ainda, né? E a gente pensa, nem sempre, a gente precisa deixar as tarefas realmente feitas, não sei o quê. É aquele pensamento meio preguiçoso, às vezes, vamos dizer, dos pais, né? Aqui. Aí depois pensei, não, a gente tem que realmente, nesse momento, mesmo que a tarefa dele, porque a gente pensa, uma criança de 3 anos não vai tirar nota alta ou baixa porque está ali só numa pré-escola, vamos dizer assim, né? E aí depois pensando, não, realmente, nessa idade aqui, a gente precisa botar na mente dele que aquela tarefa é importante. Então ele chega da escola, faz a tarefa. Chega da escola, faz a tarefa. E aquilo ali vira uma rotina na cabeça dele. É quando ele for um adolescente, quando ele já estiver realmente estudando e tendo as atividades que ser feitas, que tirar nota, então ele já tem um costume de fazer aquilo. Então acredito que é isso, né? O desenvolvimento da mente dele nessa idade. Aí, toda criança deveria ser criada assim. Infelizmente, não sei você, eu não fui. Sim. Porque meus pais não tinham inteligência emocional nenhuma para criar crianças no lar. Por quê? Falta de autoconhecimento. Hum. Mas como é a falta de autoconhecimento? Por quê? Ou não tiveram oportunidade, ou não tiveram interesse nunca. Ah, 50% da vida da gente, de você é o que você é, de eu sou o que eu sou, 50% é por causa dos nossos pais. Uhum. 50% por causa da gente. E tem aquela coisa, a gente também não tem como culpar as pessoas, aos nossos pais, aos nossos avós, as pessoas da geração passada, por quê? Porque a informação veio chegando agora. Muita informação, essa coisa que você está falando hoje, que a gente vê na internet, que, né, como você disse, não tinha podcast antes. Hoje, uma pessoa que assistia esse podcast, por exemplo, que talvez nem ouviu nada e está criando uma criança lá, ela pode pensar no que você falou, no que eu estou falando. A partir de agora, o meu filho aqui, eu não vou deixar ele fazer isso, eu vou começar a colocar essa rotina. Então, porque a informação, a internet está levando essa informação. A TV trouxe muita informação que antigamente também a gente sabe. Eu sou de um tempo que a TV começou. Eu lembro de quando a gente assistia TV Né? é, na praça, no Sim, sim, interior. sim, sim. Chegava no interior, ligava a TV ali na praça e sou do tempo que as primeiras televisões chegaram, era que os meninos tudinho na janela assistindo daquela casa que tinha. E como era a educação, né? Pois é, chegava na hora da novela, muita gente na minha casa, porque a gente tinha uma televisão, muita gente na minha casa para assistir. é, é, Tinha um filme, né? Ia passar um filme depois da novela, lá para as 10 horas da noite, encher de gente na casa da gente para poder assistir um filme, porque não tinha. Então, quer dizer, essas coisas foram vindo com o tempo. As informações vieram com o tempo, a gente não consegue chegar hoje e dizer, meu pai, minha mãe, eles não tiveram essa informação, não tiveram a oportunidade, muitas vezes não tiveram a educação de estudar, então não trouxeram isso para gente.
a gente conquistou isso com o tempo, e aí agora a gente passa para outra geração de uma forma diferente, né? Essas informações. A gente sofre de males do passado, emocionais, sociológicos, moral. Tudo que nós fazemos agora, emocional, social, foi feito no passado. A gente Uhum. comete os mesmos erros. Aí, por que eu decidi estudar filosofia, decidi estudar literatura? A gente está fazendo as mesmas coisas que foi feita no passado. A gente Uhum. precisa entender isso. Pronto. Eu fui criado, meu pai fumando. Uhum. Meu pai fumava na minha frente, eu criança, eu vendo meu pai fumar. Quando eu cheguei aos meus 13, 12, 13 anos de idade, eu tinha uma vontade tão grande para botar cigarro na boca. Uhum. Por meio da literatura, eu fui entender por que eu tinha essa vontade. Pelo exemplo do meu pai. Por outra parte, a minha mãe sempre lia livros, principalmente a Bíblia. Uhum. E eu fiquei, e na mesma vontade de fumar, eu tive vontade de ler um livro. Por quê? Por causa de minha mãe. Então, os pais precisam ter a noção, a inteligência de tudo que eles fazem, as crianças estão observando. Uhum. É, para o bem e para o mal Exatamente. das crianças. E Samuel, quando você começou com isso, você se inspirou em algum escritor? Como é que foi isso? Eu sempre tive assim, curiosidade para ler Shakespeare. Sim. E eu achava que ler Shakespeare era coisa para rico, Aham. porque assim, a gente escuta Shakespeare é o quê? Uma coisa intelectual, Filósofo? filosofia, poeta, coisas lindas, coisas bonitas. E realmente é mesmo. Uhum. Shakespeare, ele é o maior escritor, ele é o maior poeta. Uhum. Shakespeare é o maior dramaturgo. O que é um dramaturgo? É um cara que cria personagens. Uhum. Shakespeare, ele é a inspiração para todos os outros poetas que vieram depois. Mas Shakespeare escreveu o espelho da sociedade. O que Shakespeare escrevia era o tapa na cara, no meio do teatro. Uhum. Era filosofia, era ensinamento de males que eu falei a você. A gente sofre de coisas do passado que vai repetindo, repetindo, repetindo. Que a gente não para usar a parte do cérebro devagar e entender por que as coisas estão acontecendo como são. É Uhum. autoconhecimento. O que é isso? Isso dói. Isso é um processo. Você não vai aprender isso do dia para a noite. Você está na academia agora, mano, você vai ficar todo dolorido. Você vai pegar um violão para aprender a tocar um violão, seus dedos vão doer. Dói. É o processo. E as É pessoas não verdade. querem passar por esse processo. É como a dor no coração partido. Você está com uma pessoa que ama, tem por mim. Aí você de uma hora para outra não está mais com aquela pessoa. Você está sofrendo, está sofrendo, está sofrendo. E você não tem a consciência, não para pensar no que é o sofrimento. Você já quer entrar noutra jornada amorosa. Exatamente. Está repetindo coisas que não vai fazer bem. Chega um momento, você vai ver lá, está com uma pessoa, mas você está só. Você precisa é, usar a dor ao seu benefício. A filosofia, ela ensina isso. Você usar a dor ao seu benefício, o seu desenvolvimento. As maiores energias do corpo é do sexo e depois Hum. da dor. Já tentou pegar peso, você sofrendo e você relaxado com a diferença? Ou Não, entrar numa briga? não, nunca. Nunca não, né? Mas Nunca. você vê os estudos da ciência, comportamento e filmes, quando a pessoa está revoltada, está com muita raiva, tira pelo Hulk, Uhum. Aí ela queria mais força, é que não é isso? mais força, mais energia. Uhum. Mas o Hulk ele faz o quê? Não usa a força para o bem dele. Isso é filosófico. Usa a Sim. força para destruir todos e todos que estão à volta. Sim. Então você usa a sua energia da raiva, do ódio por alguém, por alguma coisa, alguma situação, para você destruir, está em sua volta. Lembrando que uma palavra proferida não volta. Qualquer decisão que você toma, tomou. Se você magoar alguém, você ferir com aquela pessoa ressentido, vai gerar, como posso dizer, vai gerar raízes, vai gerar coisas que podem ser muito ruins para o futuro, o seu. Você pode futuramente, daqui a algum tempo, precisar dessa pessoa para abrir uma porta para você e Exatamente. você não vai ter mais condições, porque você usou a raiva de maneira totalmente errada.
E isso eu passo, assim, eu acho que todo mundo, né? Eu não sou o único pecador do mundo ou o cara mais errado, mas assim, de vez em quando eu tô bem chateado com alguém, aí a gente fica maquinando assim, eu vou falar tal coisa, eu vou falar tal coisa. Ou eu vou ligar, eu vou bater na porta, eu vou encontrar aquela pessoa em tal lugar, eu vou fazer isso para não encontrar. Aí você fica maquinando, maquinando, maquinando aquilo. Aí às vezes eu paro e penso assim, peraí, imagina só se eu precisar dessa pessoa, exatamente dessa pessoa Não é? um dia. Pode ser que, e algumas vezes já aconteceu isso na vida, né? Algumas vezes já teve pessoas e eu senti tanta raiva no momento, e Quem nunca, né? aí daqui a pouco eu pensei, pensar, não vou fazer não, porque eu não sei o dia de amanhã, então deixa eu quieto aqui. Aí daqui a pouco eu estou com aquela pessoa em uma outra situação, e aí aquela pessoa me ajuda, a gente vive uma situação totalmente diferente daquilo, então aquilo passou, e aí é o momento em que você reflete, se eu tivesse feito alguma coisa ruim, eu não teria esse momento, essa oportunidade, essa ajuda, que às vezes, como você falou, uma porta que pode ser aberta para mim, né? Ou eu mesmo abrir uma porta para aquela pessoa e a coisa ser diferente. É porque você, como você disse, a gente respira, pensa com o outro lado do cérebro e começa a agir de uma forma diferente. E a gente tem mais a ganhar, né? A gente tem mais a ganhar. Pode ser que a gente não ganhe nada, mas perder a gente não perde, né? Exatamente. É, tudo isso por não saber controlar a raiva, ou usar a seu favor. Uhum. O que as pessoas fazem na hora da raiva de alguém? Vai querer matar a pessoa ou uma coisa que é comum, falar mal. Exatamente. Meu amigo, muitas vezes falar mal de alguém, ou de um grupo, ou de determinada localização, de uma empresa, ou de uma entidade religiosa, é É pior que se pior que matar. matar ou bater, é verdade. Depois você é confrontado com aquilo. Não, não disse não. Não disse? Uhum. Aí o que custa você? O que é autoconhecimento? É você amadurecer para a vida. Uhum. Você criou esse podcast hoje, amanhã você pode publicar alguma coisa, falar algo, ou até mesmo que a gente está conversando aqui. Alguém pode entrar lá e xingar a gente. Esses Sim. caras sabem de nada, dois babaca desse. Qual é a Uhum. nossa sensação? Eu, por mim, eu digo, eu não respondo nada. Melhor, né? Diz que a melhor resposta é o silêncio, O né? silêncio. Isso é uma coisa que o sábio usa. Uhum. É, Shakespeare, vamos lá para Shakespeare. Shakespeare, ele foi uma dramaturgo. Ele escreveu 37, 38 peças. Uhum. Lá em 1600, Inglaterra, numa cidade chamada Avon, ou Avon, como os ingleses falam. O que Shakespeare escreve, hoje em dia, é mal interpretado pela sociedade, ou mal explicado por quem lê. Pô, Romeu e Julieta. Qual é a ideia que você tem de Romeu e Julieta? Primeira obra de Shakespeare. O que a gente sabe é que Romeu e Julieta, eles tiveram um romance proibido. No final, eles perderam a vida por esse, né? Totalmente errado. Uhum. O relacionamento deles, você falou. Sim. Proibido e errado. Aí, eu vou falar para você sobre Romeu e Julieta, você vai entender se isso é atual ou não. Vamos lá. Julieta não tem nem 14 anos de idade. Nem 14 anos de idade. Ei. Romeu era um pouco mais velho. Romeu tinha uma namorada antes, chamada Rosalinda. Eles brigam, terminam, separam. Romeu vai numa festa de máscaras e encontra Julieta. O Deus se apaixona. Aí Uhum. Romeu diz: o amor da minha vida. E Julieta fala: minha outra metade, minha alma, minha, Uhum. enfim, carne da minha carne. E começam a proferir palavras lindas, lindas, lindas. Eu digo: que amor é esse? Você está com uma pessoa, termina, vai para uma festa, conhece outra pessoa, já é o amor da sua vida. Um Uhum. amor adolescente. Aí Romeu discutindo uma briga, assassina um rapaz, vive fugindo, vai preso. Julieta começa a sofrer. Lembrando, Julieta tem nem 14 anos de idade, tem 13 anos e algumas coisas. Os pais das famílias não aceitam. Sim. É o outro erro da sociedade. Quando um pai fala para o filho: filho, você vai namorar aquela moça, não é boa peça. E a mãe diz: filho, aquele rapaz, o maior elemento daquele, Uhum. os pais ficam criando barreira. É pior ou é bom? Eu tenho um conhecimento de que é pior. É pior. Eu sempre, certa vez teve um acontecimento, a gente volta já a falar sobre isso aí, e eu sempre fui muito de ideia de assim, ó, olha, deixe, eu sempre escutei de outras pessoas
e salvei no meu HD aqui, né? Não, não reprima uma criança, não é criança ou adolescente que está querendo namorar. Claro, não vou dizer assim, olha, vá namorar, ou não sei o quê. Você precisa tentar ajudar aquela criança a entender que talvez pela idade aquilo ali não é bom, mas que você pode ter a amizade ali e você vai conhecendo para ver se realmente é o que você quer, porque também tem muito isso dos jovens, né? Os jovens eles se apaixonam rapidamente Isso, e isso, isso. parece que o amor da vida é aquela coisa que não é nem para acabar nunca mais. Teve até uma menina, certa vez, eu era professor na igreja, né, dela, e ela estava apaixonada e aquela coisa toda, e eu olhei para ela, eu disse, olha, mas esse namoro a qualquer momento pode acabar. Não me diga isso, porque não sei o quê. E ela eu disse, olha, eu quero que você entenda, e um dia você vai me olhar para mim e me dizer, esse é só, esse é apenas o seu primeiro namorado. Você pode ter muitos outros namorados, pode conhecer outras pessoas, você é muito nova, e talvez isso que você está passando, esse sofrimento todo aí, seja apenas. Então, não gaste sua energia nisso aí, não. Né? Exatamente. Aí, falei isso aí e disse certo. Você vai me dizer. Não foi poucos meses depois, poucas semanas depois, ela, realmente o que você me disse é verdade. Não, tipo, acabou, já estamos em outra, já estamos vivendo outra coisa. Então, quer dizer, e teve outra situação de uma prima minha, né? Aí encontrei minha prima lá namorando escondida. Eu disse, espera aí, ganha casa, tá namorando escondido, sua mãe não sabe, cheguei pra minha tia e disse, olha, aí, não é que eu queria entregar ela, né? Eu disse, sentei, conversei e disse, olha, tá namorando escondido, tá assim, assim, assim. Você precisa conhecer o rapaz, você precisa pedir para que ela namore aqui, já que tá, namora aqui perto e vá conhecer e vá tá ali próximo, porque se proibir, aí ela vai fazer coisa errada lá fora, escondido. Então é melhor aqui em que você está vendo, mas você vai ensinando o que pode, o que não pode, tem hora para ir para casa, tem hora para não sei o quê. Então os pais podem fazer, gerenciar melhor essa parte aí de criança. Criança não, né? Que a criança realmente é que a gente precisa chegar, olha, não tem que chegar a uma certa idade, mas o adolescente que está começando a conhecer os jovens, a querer namorar, essas coisas precisa administrar melhor de outra forma, né? Exato. David, os pais deveriam ler Romeu e Julieta. Uhum. A gente está falando de uma coisa que aconteceu em 1600. Olha como é atual. Os pais proibindo e eles se encontravam escondidos. O que gerou suicídio dos dois. Os dois se mataram, por causa de uma paixão. Se conheceram no domingo, na quarta-feira, os dois morreram. Romeu envenenado, que matou um jovem, foi preso e ia fugindo. Julieta, em seguida, quando viu ele morto, ele pegou um punhal e se matou. Eu vou dar você hoje em dia. Quantos jovens fazem isso? Rapaz, realmente é muito atual. Não é atual? É Eu verdade. tendo uma filha, um filho, eu dizer, meu filho, eu não aceito esse relacionamento. Não aceito. Não vou proibir. Também não quero que você namore escondido, não. Mas lembra de uma coisa: se der errado, você fracassar, não vai se matar. Bola para Isso. frente. Sofra, passa o processo do coração partido e lembre-se desses ensinamentos. Eu sou um tipo de pessoa que a minha cabeça sempre disse assim, tem aquela velha frase, enquanto a vida, há esperança, né? Exatamente. E eu sempre pensei, peraí, tô com um problema sério aqui, eu sou uma pessoa muito positiva, né? Eu tô com um problema. Mas peraí, esse problema ele vai me matar? Eu acho que alguma coisa, algum problema maior que possa chegar a lhe matar é se você estiver devendo um agiota, né? É mais Mas, fácil. mas assim, eu penso, eu tô com esse problema aqui. Esse problema tá grande demais. Eu não consigo. O que que eu faço? Eu deixo ele para lá. Exatamente. Isso é Então, maturidade. e esses dias eu até ouvi algo assim que eu disse, rapaz, então eu sempre tive certo. Eu deixo ele para lá, coloco ele num canto, tipo, se eu não conseguir resolver, ou ele vai se resolver sozinho, ou ninguém vai resolver, ou ele vai deixar de ser importante. Também tem isso. Tem situações que a gente passa que ela às vezes deixa de ser importante. Aquela pessoa que você tanto ama, né, e tal, e aí você daqui a pouco você não ama mais. Daqui a pouco ela não é tão importante para você, né? Tem aquelas amizades que você vê todos os dias hoje,
que daqui a 1 ano, ou 5 anos, 10 anos, vai passar na rua e vocês não vão ser praticamente desconhecidos. Exatamente. Entende? Então, quer dizer, as coisas mudam. É. Então, você pode apenas respirar e dizer, vida que segue. Não é isso? David, como é atual. Mas o que Romeu e Julieta ensina? E a gente vê as bases alicerces que a leitura vai curando. A gente dá esse conhecimento. Sabe lidar com os filhos, com os sobrinhos, com os amigos, com o filho de um vizinho. Porque a gente tem esse conhecimento de que paixão é uma coisa, amor é outra. Uhum. Não viva apaixonado, viva amando as pessoas. A filosofia ensina que tem três tipos de amor. O amor Uhum. de Platão, o amor de Aristóteles e o amor de Cristo. Já falar daquela frase, amor platônico? Platão, já ouvi. Então, deve ser a de Platão, né? Amor platônico, o que é o amor platônico? É o amor pelo desejo. Você vê algo, você deseja aquilo para depois amar. E depois que você tem aquilo que você desejou, já conseguiu possuir, seu amor Acaba. acaba. É o amor platônico. Isso acontece? Muito. Um carro, uma moto, uma Desejo, menina, desejo, desejo. um relógio, um Rolex, uma viagem, você tem uma comida, teve já, está lá jogado no canto. E tu vê que é uma criança. Seu filho sai com você no shopping, vê um brinquedo, fica lá gritando, enchendo seu saco, você compra um brinquedo, passa ele 10 vezes, dá pro menino, depois de uma semana, 2 semanas, tá lá todo quebrado, jogado no canto. E o menino tá ali, já quer outro. Esse é o amor platônico. Rapaz, você falou disso aí você falou o relógio. Eu lembrei, você só tá vendo aí, tô até sem o relógio. Esse relógio que às vezes aparece nos vídeos, eu tive um amor platônico por ele. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá e fiquei, caramba, smartwatch, né? Todo mundo, Smartwatch. smartwatch, Já smartwatch, teve um também. smartwatch, tal, tal. E eu comecei a ver aquilo e eu, caramba, quando eu vi lá o preço dos relógios, cara, um relógio quase o preço do celular, hoje em dia o celular quase o preço do computador e é tudo muito caro. E eu fiquei sonhando em ter um smartwatch. Alguém me vê de relógio no mundo? Ninguém me vê de relógio, eu não uso relógio. Mas eu fiquei fissurado naquilo. Eu pensei, Smartwatch. pensei, pensei e tal, e fiz as contas, me programei, comprei. Comprei e tal. Rapaz, mas pense num negócio que eu esqueço que eu tenho. Acabou o amor. Né? É o amor platônico, o Ah, desejo. É errado? Não. Mas sabe se controlar? Entenda essa filosofia. O segundo é o amor de Aristóteles. Ele fala de Eros, que é o amor físico, o amor pelo que você já possui. Ou seja, o uhum, notebook é seu, a mesa é sua, você ama o que você tem e você é feliz com aquilo. É sim. um carrinho velho, é uma motinha velha, você vai reformando, vai pintando, vai ajeitando, a casinha é sua. Então esse é o amor de Aristóteles. O amor pelo que você já tem. É a segunda Uhum, filosofia do amor. O sim. terceiro é o amor de Cristo. É o mais complexo, o mais incompreendido e o que menos pessoas fazem porque é dolorido. Que é amar ao próximo como a si mesmo. Você pode dizer assim, amo ao próximo, amo, mas ama como a si mesmo? De forma alguma. Aí você É pergunta, mais né? difícil. Aí você pensa assim, como eu posso amar o próximo como a si mesmo? Um tempo desse, eu pensava, pensei assim, eu posso amar o próximo assim. Eu não quero que ninguém seja desonesto comigo. Então eu não Hum, vou ser com o próximo. exatamente. Eu não quero que vocês passem dinheiro para mim emprestado, eu empresto, para me ajudar, comprar algo para alguém. E eu quero que a pessoa depois me devolva. Sim. Mas eu não quero fazer isso com ninguém. Então eu tenho que amar as pessoas assim, não falando mal. Então a gente tem que ter esse pensamento. Isso é filosofia pura. Cristo ele foi o maior filósofo. A Bíblia é filosofia pura. É um livro filosófico, é um livro histórico, é um livro doutrinário, é um livro milenar. Rapaz, e você falou uma coisa aí, estamos falando da Bíblia agora, e aí você falou sobre emprestar e a gente espera que a pessoa É devolva. literatura. Na Bíblia, claro que eu não vou saber onde é que está dizendo, talvez você até saiba quando eu disser isso, mas na Bíblia tem uma frase dizendo lá, empreste sem esperar que devolva. Eu disse, Não caramba, dá expectativa para ele não ficar ansioso, chateado, com raiva. e é aquela coisa, quando você empresta a alguém, claro, você sempre está emprestando pensando, olha, eu quero que devolva quando chegar tal dia que a gente marcou,
não é? Devolvo porque o negócio vai ficar. E aí é complicado, né? Você realmente chegar e dizer assim, não, eu vou emprestar um dinheiro, eu vou emprestar uma coisa ou outra, e quando o cara não devolve, você fica doido, Aí né? eu digo, Porque, cadê o amor dele pelo próximo, como ele mesmo? é, Né? Talvez ele não tenha esse conhecimento, não tenha essa inteligência ainda. Isso é uma evolução da parte dele. Ele pode aceitar futuramente, usar a parte do cérebro dele para refletir sobre isso, mudar, ou não, viver assim para sempre, uhum. dando calote, enfim. É aquela coisa, o problema desse amor, de chegar a esse nível de amor, de você chegar e dizer assim, não, eu vou emprestar isso aqui e não vou esperar que devolva. Porém, você vê que tem pessoas que usam de má fé, aí é chato, né? Aí é o momento em que você não consegue, porque você acaba não confiando mais nas pessoas. De chegar e dizer, assim, não, eu emprestei aqui, tudo bem, eu perdi aquilo ali. Eu emprestei aquele dinheiro, perdi o dinheiro. Como a gente diz, né? Perde o dinheiro, É, perde o amigo, perde o né? amigo. Shakespeare ensina isso. Isso. Aí, quando você perdeu o Não, dinheiro, ele perdeu o ensina amigo. isso. Aí o que acontece? Também nunca mais você vai confiar Não é? de emprestar para aquela pessoa. O, que eu dizer para você agora, sobre isso que ele está falando aqui, Que Shakespeare ensina. ensina no Hamlet, que para mim a maior obra de Shakespeare é o Hamlet. É Uhum. filosofia pura. O que é o Hamlet? O Hamlet ele é um príncipe da Dinamarca. E você vê como isso é atual. Ele está estudando fora e ele descobre que seu pai foi morto. Também o rei Hamlet, da Dinamarca. Uhum. E ele volta às pressas dos seus estudos e vê sua mãe, em menos de, sei lá, 24 horas, casada com seu tio Cláudio. Uhum. E o velório do seu pai lá. E vê que ele percebe depois que quem matou seu pai foi Cláudio, seu tio, irmão do seu pai. E o Uhum. Hamlet, ele trama toda uma vingança para querer fazer justiça com as próprias mãos. Ele não aceita, ele não entende isso. Como é que a mãe dele, enfim. E o Hamlet, ele assassina toda a corte. Ele é vingativo. E numa parte da literatura, tem muitos pensamentos filosóficos. Onde essa parte aí, que o pai fala para o filho, diz assim, filho, ele diz assim para o filho, quanto mais, não empreste dinheiro, porque você vai perder o dinheiro, vai perder o amigo. Seja Uhum. fiel a você mesmo. Como é que a gente é fiel a nós mesmos? Usando sim da maneira correta e não. É. Não querendo agradar. E é uma parte muito difícil, que muita gente tem, né? Que é isso, de assim, não saber dizer não. E o não saber dizer não desgasta você, né? Para agradar a outra pessoa, e a outra pessoa muitas vezes não valoriza, e aí você só tem mais desgaste. Mas Aí desgaste. chega um momento em que realmente você, vamos dizer assim, de tanto, como a povo diz, né? De tanto apanhar, aí você se revolta e E qual é o pensamento do Hamlet? No final ele morre. O que é a vingança? Ela destrói você mesmo. sim, é vingança. Isso é atual? Com Não é certeza. atual? Você falou aí a parte de emprestar. Shakespeare, muito inspirado, criou uma peça com esse intuito, Uhum. que é a peça de. Não me lembro o nome agora, mas é o rei da Grécia. Sim. Que ele tem um coração bom e ele vive emprestando e ajudando todo mundo. Ele Uhum. ajuda quem ele pode ajudar. E o fim, qual é o fim dele? Ele morre sem nada, pobre, na miséria. É o que Shakespeare ele quer ensinar com isso. Que você ajudar as pessoas é bom, mas que tudo tem um limite. E tem pessoas que são assim, não são? Ajudam, faz de tudo, né? Pelo outro. Dá o que empresta dinheiro, vai no mercado, compra alguma coisa, compra um remédio, enfim, vai. E essa pessoa vive lá sozinha, por incrível que pareça. E, Samuel, você falou sobre, na verdade, a sua página, né, no Instagram. Você tem uma página no Instagram, Essa, e essa página ela diz Leitura Cura. É o nome da, 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 da da página. sua página. E como é exatamente essa cura? A gente falou algumas coisas aqui já, né? Seria mais espiritual, intelectual? Qual tipo de cura que realmente a leitura pode fazer? A leitura cura
Vários pilares. Primeiro, o espiritual. Como é que você vai ter uma cura espiritual? Lê na Bíblia. Uhum. Não tem outro livro. Lê na Bíblia. A cura espiritual está ali. Como é que você vai ter uma cura intelectual? Lendo livros de história, de desenvolvimento pessoal e a literatura clássica. Então, você pode ter essa cura intelectual e uma cura espiritual. A gente falou de Shakespeare, Romeu e Julieta ensinou o quê? Que a paixão ela é traiçoeira. Uhum. Ela vai acabar com você, se você não vencer ela. O que Otelo, que é outra peça de Shakespeare, ensina? Que o ciúme mata. Quando Uhum. você acredita, as pessoas vai acreditando, fulano falou isso, fulano fez isso, você não tem visão do que você viu, do que você é, você vai. Então, ou seja, o ciúme ele destrói tudo. Shakespeare ensina isso em Otelo. O Hamlet é o quê? A vingança. Ela vai matar tudo, vai destruir tudo. Uhum. Outra peça de Shakespeare que eu gosto bastante é Macbeth, Uhum. que é o general Macbeth do rei da Escócia. E Macbeth, ele tem a ambição de ser um rei. Uhum. Mas como é que Macbeth vai ser um rei? Que ele não tem nenhuma linhagem real. E sua esposa, Lady Macbeth, ela tem um pensamento. Ela é gananciosa. Olha o que Shakespeare está ensinando, que a leitura cura. Que ambição e ganância são duas coisas diferentes, não é? Sim. Macbeth, general do exército do rei, da Escócia, amigo do rei da Escócia, ele é ambicioso, ele quer ser rei. Mas Macbeth, ela é gananciosa. Ele fala assim, você vai ser rei. E ele fala, mas como é que eu vou ser rei? Eu não tenho nenhuma linhagem. Ela fala assim, você vai matar o rei. E Macbeth disse, jamais, o rei é meu amigo. Como é que eu vou fazer maldade um homem desse tão bom? Ela fala assim, matar uma pessoa para você é só mais um. Uhum. Você vive nas batalhas direto, o que é matar mais um para você? E eles tramam lá e matam o rei. E no final todo mundo morre. Macbeth morre da mesma maneira que ele mata o rei. O que Shakespeare ensina? Ganância é uma coisa, ambição é outra. É exatamente isso. Então, a leitura, David, ela vai nos curando por esses intermédios, por esses ensinamentos. O que cada literatura clássica tem? Simbologia, tem mistério, tem muita filosofia. Não basta você ir na biblioteca, dar R$ 100 num livro de literatura clássica como Don Quixote, como Monte Cristo, o Retrato de Dorian Gray, o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, no Nobel, literatura. Você pegar um livro desse, sentar numa cadeira, você vai ler, você vai reler, você vai ter um conhecimento sobre o livro. Uhum. Mas você sentando numa sala de aula e entender alguém que estudou vários livros, falar sobre aquele livro, é totalmente diferente. Então, assim, a leitura, ela tem muitas coisas ali, para Sim. o mal e para o bem. Então, a leitura, ela pode ser perigosa de uma certa maneira. Então, é Sim. preciso ter cuidado no que você lê. Eu vejo muito, você deve ter visto pessoas aí na rua logo cedo falando da Bíblia, gritando em pontos de ônibus, em praças, né, em hospitais. Fala, 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 fala aquilo ali, e você pergunta assim, que pessoa perturbada é essa? Mas alguém às vezes está falando de Deus, mas aquilo está fazendo mal, aquilo já fez mal para ela, porque ela não soube controlar aquilo. E você pensa, como é que um livro tão bom como a Bíblia está fazendo mal? Porque a leitura é assim. Você precisa saber as doses certas do que você está lendo. E você sempre gostou de ler? Como é que foi isso? O meio da minha mãe. Eu cresci, minha mãe sempre lê na Bíblia, e aí eu desenvolvi um hábito de ler. Eu sou da época do gibi. Esse tema do gibi. Sim. Mônica, Zé Carioca. Eu peguei toda essa etapa aí da minha infância lendo gibis. Meu irmão gostava muito aí depois de um tempo foi que eu comecei aí meu irmão, ele teve um tempo que eu peguei uma sacola, eu estava no Rio de Janeiro, né? E aí peguei uma sacola grande de uma criança que já tinha lido muito, né? E eu fiquei lendo muito gibi, eu já tinha 19 anos, né? Mas assim, eu sempre gostei, né, de ler gibi, aquela coisa toda. Mas eu nunca parei para ficar lendo livros, né? Tem gente que gosta Leniz. de ler livros, como você disse que foi com sua mãe lá. Quantos livros mais ou menos você lê por ano? Existe hoje em dia, como você entrou nessa área de leitura? David, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu passei por muitas coisas difíceis. Eu vou falar aqui, Uhum. Maguei não vai ter que falar sobre isso, mas assim, todo mundo tem problemas. Se você Sim. mora numa cobertura de 10, 15 milhões,
você vai de ferrari, você vai ter problemas ali. Emocionais também, espirituais. Sabe-se como? Você vai administrar isso. Então, qualquer pessoa tem problemas emocionais. Você vê alguém na rua mendigando, aquela pessoa ali, você não sabe nem quem é que ela é. Está com problemas emocionais para estar ali, espirituais. Ele não Uhum. está sabendo administrar isso. A leitura, ela vai curar desse momento. Eu cheguei a um tempo que eu pensei assim, não pensei em me matar, não, jamais. Não passou isso na minha cabeça, mas muita gente teve esse pensamento. Mas eu pensei assim, estou chegando já aos 40 anos de idade, vou voltar a morar com a minha mãe, sem nada, não consegui nada. É, fiz amizades que não foram boas, entrei em relacionamentos que não me fizeram bem, não pelas pessoas que estavam comigo, mas porque por muitos erros que eu cometi, por não saber administrar meu emocional. Preciso entender isso. Quebrei financeiramente porque montei empresas e confiei em pessoas, enfim. Também não soube administrar os negócios. E eu preciso entender como funciona isso. Aí foi quando eu decidi cursar administração. E aí tive acesso à leitura. Em média, por ano, no meu primeiro ano, eu li 62 livros. Mas assim, David, eu fiquei 8 a 9 anos sem ler nenhum livro. Nada, nada, nada. Com uma cegueira intelectual, emocional e espiritual grande. Depois eu voltei a ler. E o nosso cérebro, ele tem um músculo. Você Uhum. pegar um livro para ler, você der para alguém que não tem hábito de ler, a pessoa vai ler 10 páginas e vai dar sono. Ela vai cansar. Eu. Por quê? O cérebro é um músculo. Ele vai cansar. Vai faltar oxigênio. Uhum. Mas se você todo dia fizer isso, daqui a um ano, você vai estar lendo 100, 200 páginas do livro por dia. É como fazer uma flexão. Você começa fazendo 5, 10, 20. Então, o cérebro é isso. A gente tem que entender isso. Como funciona o nosso cérebro, pra você ter ideia. As Uhum. pessoas desistem porque não entendem isso. Vixe, eu não consigo ler, não. Dói a vista, tá dor de cabeça. Rapaz, assim, como eu não tenho essa prática, né? Sempre vou vivendo, fazendo várias coisas e tudo mais, não paro para realmente. É muito bonito as pessoas, eu acho muito bonito as pessoas, não, eu leio, eu posto ali que viu uma frase no livro, e que leu tantos livros naquele ano e tal. Nunca fui realmente muito de ler. E quando eu paro para ler, eu digo, não, vou ler esse daqui. Aí eu começo a ler, e, caramba, Não é? começa a bater aquele sono de caramba, eu digo, não, Em mim aí foi fica assim. aqui, né? Agora, já existem livros que eu li que, rapaz, eu entrava naquele livro ali, né? Eu tentei ler, por exemplo, Morro dos Ventos Vivantes. Eita. Não li Aí, ainda, não li ainda. não, Não li não. caramba, e sabe quantos anos eu tentei ler aquele livro? Eu tinha acho que 13 anos. Acho que a autora é Emily Blunt. Menino, mas eu comecei a ver aquela coisa, ela narrando aquela coisa toda, e foi legal, mas aí depois foi cansando, e aí, isso com 13 anos. Conceito, é um livro conceituado. Aí depois, com anos já quando eu estava em Minas Gerais, aí eu vi que tinha um filme. Aí, caramba, eu digo, agora que eu não li o livro todo, agora eu vou ver o filme para me ver o desenrolar da história, quer dizer. Então eu já fui para o filme que já Eu explica, tava então pronto. já não é a leitura. O filme você já consegue ver tudo que está ali e acabou-se, né? Tem muitos livros que se tornam filmes, Muitos, e muitos, aí muitos. às vezes é até mais fácil para as pessoas só ver a história, mas entrar na história é diferente. David, a maioria dos filmes não são leal à história do livro. Sim. Você tem que ter as pessoas não ter esse entendimento. Ah, vou ver o filme porque o filme já é o livro todo mastigado. Pronto, Uhum. um livro que tem 500 páginas. Eu leio, em média, 50 páginas por hora. Então, se eu pegar um livro que tem 500 páginas, eu vou ler ele em 10 horas. É a minha meta. Eu posso ler em menos, mas a minha meta é ler um livro de 500 páginas em 10 horas. Como é que o cara pega um livro em média, você vai ler 10 horas, 8 horas, 7 horas, e faz um filme de 1 hora e meia, 1 hora e 40. É verdade. É o segredo, né? Tira muita coisa Tira muita e coisa, muita coisa importante, né? muita coisa importante. Então, ler é totalmente diferente. O aprendizado é mais impactante para a alma do ser humano do que você vê aquilo por meio dos olhos. Uhum. Em média, eu leio por dia 100 a 200 páginas. No meu primeiro ano, eu li 60 livros, começando lendo 10 páginas, 15 páginas. Aí eu fui evoluindo.
fui evoluindo, fui comprando livros, é, fui vendo podcast de pessoas da literatura, me ajudaram bastante sobre como ler livros, como você saber qual livro você deve ler, porque assim você pode pensar, eu não tenho hábito de ler, eu quero entrar no mundo da literatura. Qual é o livro que eu vou ler? Eu não sei nem como é que eu vou começar. É verdade. Você pode pensar assim, mas o que você assiste? Você assiste filme de terror, filme de suspense? Então a literatura é aquela. Stephen King, Morro dos Ventos Uvantes. Então essa é a literatura que você vai gostar que você lê. Você for ler Os Três Mosqueteiros, você for ler outra literatura, você vai detestar, porque você gosta de terror, de suspense. Você gosta de Uhum. sangue, É. entendeu? Você tem que buscar algo que você goste, né? E eu percebi também, Samuel, que você tem, olhando lá no seu Instagram também, eu vi que você lê muito livro de um escritor russo. Eu tentei ver o nome dele lá, Fyodor Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski. É, para mim, é o segundo maior escritor. O segundo, Sim, maior da Rússia, segundo maior, atrás de Shakespeare. sim, Lembrando que Shakespeare é de 1600, de alguma coisa, e Dostoiévski de 1600, 1800, sim. pelo menos 200 anos depois. depois. Dostoiévski com certeza leu Shakespeare. Você vê como Shakespeare, a pessoa tem que ter em mente, todo escritor, ele é leitor de livros. Sim, com certeza. Dostoiévski, ele nasceu em 1820, em Moscou, na Rússia. O pai dele era médico, sistema lá de saúde, tipo SUS, país aqui, Uhum, e o pai dele costumava levar ele para o hospital, ele criança. E ele foi tendo empatia para aquelas pessoas pobres, doentes. Aos seus 16 anos de idade, 15 para 16 anos, sua mãe morreu de tuberculose. Então, é uhum, a primeira caçada que ele levou na vida. A mãe morre e ele com 15 para 16 anos. 2 anos depois, o pai dele é assassinado pelos seus servos. E o pai dele tinha muitos servos, tipo uhum. escravos, né? E ele se reúne lá e mata o pai dele, esquarteja o pai dele. Então, outra pedrada que o cara leva na vida. Veja como a vida foi dura. Então, a vida não é dura para você, não é dura para mim, é para todos. Só que Uhum. tem pessoas que ela Isso vem, meu amigo, como devastadora. E, é verdade. e Dostoiévski, ele começou a sofrer de epilepsia, de convulsões por causa disso. Olha só, Sim. entrou na faculdade de engenharia, terminou, foi trabalhar como engenheiro na cidade de São Petersburgo, ninguém tinha no seu sangue que aquilo ali não era seu lugar, e partiu para a literatura. Escreveu seu primeiro romance, Gente Pobre. Aí a gente entende assim, por que gente pobre? Se você for ver no passado, do século XIX, como era a Rússia, como era o Brasil. A Hum. Rússia era uma pobreza grande, era parecida com o Brasil, a gente vivia da agricultura, de coisas que a gente criava. E poucas pessoas tinham muito e muitas tinham nada, a pobreza era exuberante. E Dostoiévski, com essa empatia pelas pessoas pobres que ele tinha, escreveu esse livro, que foi um maior sucesso. Decidiu se envolver com um grupo de esquerda contra o governo, czarista na época, que era o Império Russo, e o Uhum. Império foi e prendeu ele, Sim. condenou a fuzilamento. No dia do fuzilamento dele, o governo, na hora de fuzilar ele, não fuzilou, disse, olha, chegou uma mensagem aí, não fuzilar esse homem, vamos levar ele para a Sibéria, um dos piores presídios do mundo. Levou ele para a Sibéria, para o frio 10, 15, 20 abaixo de zero, deixou ele lá 5 anos preso. Ele sofrendo de epilepsia naquele lugar, comida ruim. Ele narra no livro dele, eu tenho até aqui, esse livro aqui, Memória da Casa dos Mortos. Você pode ver? Para quem quer aí, já É, observa aí o livro. é Qual é? editora da Martin Claret, tradução diretamente do russo, o Oleg Almeida, que isso é importante. Uhum. Não estou fazendo começar de editora. Trouxe aqui três Mas editoras diferentes. É um diário dele no presídio, dos 5 anos que ele passou lá. Ele narra aí coisas, crueldades que dá para ver aqui, né? Essa foto aqui é a cadeia. já é ele, né? Ó, quem quiser aí conhecer também, quem for amante, né? De leitura, já vai. E ele, Fyodor Dostoiévski, Dostoiévski. ele só podia ler na cadeia um livro, a Bíblia. Então, foi o que eu mais gostei desse cara. Eu pensei, pô, o cara que lê a Bíblia. Eu procuro ler livros de pessoas que têm princípios cristãos. Sim. Então, porque é o que eu estudo, é o que eu gosto. Então, se o escritor lê a Bíblia, fala muito da Bíblia, eu vou ler esse cara. E Dostoiévski, ele fala muito da Bíblia.
em seus livros. Aqui ele cita muito, que só podia ler a Bíblia, e ele teve um acesso a ler Don Quixote, que é outra sim, literatura que na época já estava estourada no já mundo. existia. Então aqui é o diário dele na cadeia. Dostoiévski passa 5 anos na cadeia, na Sibéria, 11. Quando ele sai, vai cumprir mais 5 anos no regime militar, que era obrigatório na época. Aí ele sai para a sua glória. Ele sai totalmente transformado Uhum. da cadeia. E começa a vida de novo, e como escritor. Aí escreve vários livros, mais de 30 obras do Dostoiévski que ele escreveu. Ele tem muitos livros que é uma pedrada na nossa consciência do ser humano. Uhum. Dostoiévski ele é muito duro em seus escritos, porque ele vai narrar o caos que é a humanidade. Uhum. Como a gente dizia no popular, por falta de vergonha na cara, Uhum. ou por falta de fazer coisas, o básico, como arrumar sua cama, respeitar, amar o próximo, ser honesto. Essas coisas que vai degradando a humanidade. Ele escreveu um livro chamado, também tenho aqui, duas narrativas fantásticas. Também tradução diretamente do russo. É, a Para quem quiser ver. editora 34, a editora é muito conceituada. Tem duas narrativas, são duas histórias. A primeira é a Dócil, Uhum. e a segunda é O Sonho de Homem Ridículo. O sonho, Adócio e o sonho do homem ridículo. o sonho do homem ridículo é uma pedrada na nossa consciência, porque ele vai abordar o quê? O suicídio. Sim. Ele conta a história de um cara que fala assim: eu sou um homem ridículo, sou um homem ridículo. Estou com meus tantos anos, moro de aluguel, não consegui nada na vida, não tenho amigos, não fiz amigos, e eu decidido hoje que eu vou me matar. Pouco dinheiro que eu tenho, vou sair, comprar uma arma, e daqui a tantas horas eu já tinha colocado tudo, vou me matar. Porque eu sou um niilista. É uma palavra nova que eu não tinha conhecido ainda, niilismo. O que é niilismo? É uma pessoa que acredita que a humanidade não tem jeito. Se você, David, está aqui fazendo coisa certa ou errada, tanto faz. Não, Uhum. não tem jeito mesmo, a humanidade vai todo mundo perdido. Então, o niilista tem Uhum. esse pensamento. E esse cara era assim. A humanidade não tem jeito, não tem salvação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele sai, dá uma volta, e ele está no sinal para atravessar um semáforo e esbarra com a menina, toda suja, moradora de rua, cerca de 9, 10 anos de idade. E a menininha pede ajuda a ele não ajuda a menina. Né? Não se importa. Não tem nada a ver com você, não tem a ver com você, ou com o mundo. Vou fazer o que eu tenho que fazer e pronto. Ele chega em casa, tá lá com ele sentado no seu balcão, a arma na mesa, ele gira a arma e vem na mente dele aquela menina. E começa a pensar, refletir. Começa a se sentir mal, porque não ajudou aquela menina. Não ajudei aquela menina, não ajudei aquela menina. Por quê? Por quê? Por que eu tô me sentindo assim? Não tem como mais eu voltar atrás. Vou fazer o que eu tenho que fazer, não. E ele adormece com a arma na mesa. E ele tem um sonho. No sonho, ele se mata. Ele dá um tiro no coração. Lembrando que em vida ele quer se matar com um tiro na cabeça. Olha só Uhum. o desenvolver da história. Porque na cabeça é mais fácil, né? Do que no Uhum. coração. Mas ele sonha com um tiro no coração. O que Dostoiévski está querendo abordar? As nossas emoções. Sim. É preciso agir com o coração, escutar o coração, entender o coração, para sermos pessoas melhores. E dar aquele tiro no coração, por não entender, por não querer fazer e passar por esse processo. E quando ele morre no sonho, ele é levado para uma criatura, para outro mundo. Ele vê todo mundo feliz nesse mundo. E ele percebe o quanto foi a desgraça que ele fez de ter se matado. E depois ele acorda e ele vê que ele não se matou, que ele está vivo ainda. E, ele, Aí, e aí meu que vem o amigo. baque. Ele diz assim: descobri a verdade. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou praticar. Eu vou poder ajudar as pessoas. Eu vou ajudar quem eu puder ajudar. Porque eu sei agora a verdade. Antes eu queria fazer o que eu queria fazer, porque eu não sabia o que era verdade. Agora eu sei. Eu vi no sonho. Que não é como eu pensei a vida inteira. É como é. E aquela menininha que eu encontrei, eu vou sair. Se eu encontrar com ela, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O que tem que ser feito. É uma coisa muito boa. Assim, como você fala sobre a leitura e a coisa que é muito atual,
é que muita gente, como você disse, hoje, muita gente você vê ali com muito suicídio. Hoje em dia você ouve sobre suicídio, é muito frequente. E as pessoas, elas estão, como a gente sempre fala, adoecendo mentalmente, né? Por quê? Porque é mais fácil procurar na internet, é mais fácil ver na televisão, é mais fácil não fazer nada. Mas a leitura, se as pessoas buscassem, né, vamos dizer, assim, essas leituras, entendessem essas coisas, elas poderiam muito bem se livrar. Ler a Bíblia, ler um livro religioso também. Muita gente também acaba sendo salva, né, porque pela religião mesmo, por entender a partir daí que a humanidade ela tem salvação. É, é muito mais fácil. Meu pensamento é sempre, a humanidade, quando eu vejo as coisas acontecendo, muitas vezes eu paro e, caramba, a humanidade vai para onde? Isso é uma Não pedrada vamos. na nossa consciência, amigo. Porque o suicídio gera vício. A nossa mente ela fica nos levando para um lugar, muitas vezes, que a gente perde o controle. Sim. É que a gente vive deitado umas vezes, pensando coisas sobre a gente, que as pessoas nem pensam sobre isso, Aham. entendeu? E a gente pensa coisas sobre as pessoas que não é o que as pessoas pensam. Uhum. Você pode ter um pensamento sobre mim totalmente diferente do que eu sou. Até sobre você mesmo, e eu não penso isso de você. Ou você vai pensar que eu sou um cara desonesto, que eu sou um cara que não vai querer me ajudar, não vai querer falar comigo, não vai querer ser meu amigo. E não é exatamente não é isso que eu penso. Uhum. Porque nosso cérebro está lá, o preguiçoso, querendo totalmente, toda hora, nos conduzir. Isso leva a gente a suicídio, leva a gente a fazer muitas coisas que são graves à nossa saúde física, mental, espiritual e até o próximo. Uhum. Outra pedrada que ele dá é esse aqui, que é a leitura obrigatória na Rússia. Crime e castigo. É o seu romance mais conhecido, É, mais famoso. eu vi no seu Instagram também que era obrigatório na Rússia. Aí, como assim ele é obrigatório na Rússia? Esse livro, ele é Crime e Crime e castigo. Castigo, tradução do Oleg Almeida, editora Martin Claret. Lembrando que a tradução é diretamente do russo, Também é de Fyodor Dostoiévski é Dostoiévski. dele. Ele também. Eu trouxe alguns livros aqui para mostrar para você dele, mas eu contei quantos ficou na minha estante. Ficou 22 livros dele lá ainda. Como o cara escreveu. Esse livro aí, ele é um romance sociológico, policial, teológico, filosófico. Ele é completo. Por isso que ele é leitura obrigatória. Ele é como nosso Machado de Assis aqui. Você vai fazer faculdade, vai entrar numa escola, você vai ter que ler Sim. Dom Camurro, Nós ficamos Dom Casmurro, né? Casmurro. Dom Casmurro, vai ter que ler Quincas Borba, enfim, vai ter que ler porque todos os países têm seu livro que é leitura obrigatória. Na Rússia, é crime e castigo. Que é a história de Uhum. Raskolnikov, que é aquele aqui, que tem um pensamento niilista. A humanidade não tem salvação. E eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. E ele é um estudante de direito, Uhum. lembrando que esse é um livro, ele é lido muito por sociólogos, advogados e psicólogos. Li muito esse livro. Aqui tem um trama, mais ou menos 600 páginas. Que é uma tensão aqui. Deixa a gente tenso o tempo inteiro. A gente fica numa crise no nosso cérebro. Como ele chegou àquele ponto, como é que ele vai sair dali? Porque ele comete um assassinato, não dois. Uhum. Ele está lá, fazendo curso de direito, e quem banca os estudos é sua mãe. E do nada sua mãe fica sem condições de manter. Ele Uhum. mora no quarto de pensão. O quarto dele é o menor da pensão, por ele não ter dinheiro e condições de pagar. E as coisas que ele tem, ele vai empenhando com uma velha que é agiota. E ele vê que aquela velha, no pensamento dele, está fazendo mal para Uhum. todos os outros jovens que são universitários. Que os jovens, Uhum. em um relógio vale R$ 100, vai lá e empenha por 10, por 15. Uhum. E ele fica mal com isso. Ele faz o quê? Vou matar essa velha. Porque se eu matar essa velha, essa agiota, vou estar fazendo bem para a humanidade. Aham. Porque a humanidade tem salvação mesmo, se eu fazer o que eu tenho que fazer, tá do mesmo. E eu não acredito em Deus. Deus não existe. Então eu não vou, nem momento, me sentir mal por estar fazendo uma coisa que eu sei que é certa. E Aham. trama todo dia, marca com ela, diz que tem umas coisas para ele penhorar, ela marca com ele vai no apartamento dela, com um machado, escondido em seu sobretudo. E quando ela menos espera, ele pega o machado, dá na cabeça dela. Ela já cai. Uhum. E ele já entra em crise. Ele quer roubar as coisas, quer pegar as coisas e ele fica perdido ali no apartamento dela. Com sangue pelo chão, a velha morta.
E quando ele está saindo com as coisas dela, escondido, quem vai entrando no mesmo momento, a irmã dela. Uhum. Ele comete o assassinato, mata a irmã com o machado. É onde o caos e a crise vem na sua consciência. Ele desce daquele apartamento ali, as escadas, vai para a rua, ele desce atormentado. Uhum. Ele chega num canto que ele joga as coisas que ele pegou da velha, não sabe nem esconde o machado, vai para um córrego, fica pensando, meu Deus, Deus existe, porque eu estou me sentindo mal, não era para estar me sentindo mal, porque eu fiz algo tão bom, e fica sofrendo psicologicamente. É um romance todo esse drama assim. Aham. E ele encontra uma prostituta, amiga sua, e assim, ela lê muita Bíblia. Uhum. Na cena entra um delegado, polícia, investigador, e o delegado sabe que é ele, mas quer que ele se confesse, porque tem um momento que dá febre nele, dá crise nele. O delegado fala assim: pô, esse cara faz 3 dias que está com febre, não está bem, justamente quando aconteceu o crime. Vamos visitar ele. O delegado faz as perguntas várias vezes, vai no apartamento dele, ele está lá, no caos, calado. E o delegado pergunta para ele assim: o investigador pergunta assim, senhor Raskolnikov, você já leu a Bíblia alguma vez? E ele fala: nunca. Tem uma passagem na Bíblia que é a ressurreição de Lázaro. Você acredita na ressurreição, senhor Raskolnikov? Que Jesus Cristo pode ressuscitar um homem novo, ser um homem velho com um homem novo? Está dando diretas? Uhum. Ele fala: não. Então procure saber, vá ler a Bíblia, procure achar uma Bíblia. E ele procura essa prostituta e pede para ela ler para ele essa passagem. Aí o romance, não vou contar o final, mas o romance vai desenvolvendo e você vê ali prostituta, alcoólatra, pobreza, um estudante de direito, tinha tudo para dar certo na vida, mas dá errado. Então Uhum. toda sociologia, toda filosofia vai acontecendo no Não. trama da história. É. Então, assim, a leitura a gente vai viajando, né? Enquanto só você contando aí, a gente já vai viajando aqui e sentindo aquele gostinho, pensando assim, eu vou ler esse livro, já vou ver aí qual é o final da história, mas realmente é isso, né? A leitura, ela faz, né? Ela faz a gente ter um conhecimento. E assim, essas pessoas, como você falou, atual, e eu falei lá no início, a gente tem mais conhecimento porque a internet trouxe conhecimento, porque a TV trouxe É, conhecimento e tudo mais. Mas essas pessoas que viveu em 1600, elas tinham tanto conhecimento, porque como você disse, o escritor ele é um leitor. Então ele já viu. E ele encontrou conhecimento nos livros. E a gente sabe que o maior conhecimento de todas as coisas estão nos livros, né? E vem de 600 anos atrás, 500 anos atrás, 2000 anos atrás, né? Como foi a Bíblia feita e tudo mais. Então, quer dizer, para que a gente obtenha conhecimento, a gente precisa, né, dessa leitura, o que você tem buscado, o que você tem conseguido, e tem que buscar essas informações em lugares corretos, né? Porque a internet está aí, bom demais, trazer vários conhecimentos, mas também ela está aí ruim demais para trazer várias coisas, né? David, a leitura cura dessa maneira. Porque como é que está a sociedade hoje em dia? Tá como um Né? pouco de doente, né? Aqui em Natal tem um escritor muito conhecido aqui em Natal, eu vou citar até o nome dele, Alex Nascimento. Eu tenho assim, uma amizade com ele, muitos anos, muitos anos. E encontrei com ele esses dias, eu falei: e aí, seu Alex, como é que o senhor está aí? Tô vendo a humanidade se fuder. Ele escreveu alguns É mais livros. ou menos isso, né? David, olha o caos que está hoje em dia a sociedade. Não é diferente de crime e castigo, não. A gente não entende isso. Acha que isso é normal ser desonesto, Uhum. pegar o emprestado e não devolver, entrar numa discussão besta, xingar alguém no trânsito. Isso não é normal, não. Olha o caos que está a sociedade. Todo mundo por de conhecimento. O excesso de dopamina lá em cima. A tarja preta, que é os medicamentos. Você adoece e vai buscar a cura onde? No medicamento. Você volta no passado, as esquinas tinham bibliotecas, livrarias. Você entrar na livraria para ler um livro, comprar um livro, uma biblioteca. Hoje em dia são o quê? Farmácias. Farmácias. E Só o que farmácias. tem. Farmácia tem duas em cada esquina, né? A dopamina de um lado, o excesso de prazer e coisas momentâneas, que vai nos fazer mal, puramente, e a taxa preta, que é o medicamento, que não é a cura. Uhum. É, é O algo que escape. é um escape para uma dor do momento.
sim, Você está com alguma dor, inflamação, toma um medicamento, ele passa daqui a pouco, a inflamação vai estar de novo. Mas assim, David, a gente precisa entender como é que está a sociedade. E a gente só vai entender, David, por meio da literatura, que é realmente. o autoconhecimento. E dói, é cansativo, são livros que são caros. Dostoiévski é o escritor, um dos mais caros de todos os livros. Você vai entrar em qualquer livraria, online, virtual, física. Se você for procurar qualquer livro dele, esse Tudo Crime e bastante. Castigo, você vai pagar em média R$ 100. Sim, Em média. A livraria que são mais, pode achar alguma promoção por menos. Mas em média o livro dele está R$ 50, R$ 60. Você vê a importância desse cara. uhum, E tudo que ele escreve, você está profetizando coisas para o futuro. Tudo que ele escreveu em 1800 acontece hoje em dia. com certeza. Hoje em dia a gente está aí, ó, indo para onde? Fazendo o quê? Jesus Cristo deixou um ensinamento na Bíblia. Nos últimos capítulos de João, o que é que ele diz? Deixe-vos a minha paz. É o primeiro ensinamento que ele diz. A minha É, paz vos dou. Ou seja, ele deu algo de graça, não cobrou, que é a paz dele. E ele continua e diz assim: não dou não, como o mundo dá. não dá, não. E essa é a parte que a gente não entende mesmo. Qual é a paz que o mundo nos dá? É a gente se endividar. Uma Sim, das pazes que o mundo dá. Você comprar um celular desse por 2.000, parcelar sei quantas vezes. Quantas pessoas, David, passam a necessidade com um carro novo na garagem? com certeza. Roupas, tênis, excesso de coisas materiais na sua casa que você não vai usar. Você está passando necessidade, você adoece, não pode comprar uma medicação simples, ou não pode ter uma alimentação bacana, nutritiva, ou não pode frequentar um lugar bacana para fazer uma viagem. Você está endividado com coisas que não trazem sua paz. É verdade. É como você deu o desejo de Platão. Você possui, depois que possui, não quer ter mais. E assim a humanidade vai se, né, como o Conduzindo cabo para aí. onde? E o meu objetivo é poder ajudar as pessoas, de alguma maneira, por meio desses é, ensinamentos que eu tive, filosóficos, sociológicos, teológicos. Aí você faz parte de grupos de leitura, tudo mais, isso Eu tudo. faço parte de grupo de leituras, estou com um projeto de, em algumas universidades, falar um pouco sobre Dostoiévski, Uhum. que esse cara tem para nos ensinar, o que um russo tem para nos ensinar. Porque eu assim, nunca pensei na minha vida ler o escritor russo Dostoiévski, nunca, nunca. Eu vim saber esse cara por acaso. Eu vi os caras debatendo sobre crime e castigo, e Uhum. eu já lia o escritor russo chamado Tolstói, Lev Tolstói. Também o Uhum. escritor russo da época dele. Eu vi também no seu Pronto. Instagram. Que também é o cara. Há Também. divergências, há debate quem é o melhor da Rússia, se é Tolstói ou se é Dostoiévski. Como eu já li todo o livro dos dois, para mim é Dostoiévski. Sim. Só para a gente finalizar, como é que o pessoal encontra seu Instagram? Como é que o pessoal que se interessar, né, de conhecer qual a literatura melhor, é saber qual o grupo que eles poderiam também talvez entrar no grupo de leitura para que eles pudessem sentir o gosto, né, e o desejo de cada vez mais ler. Pronto. Se as pessoas tiverem o desejo, o interesse de aprender sobre Dostoiévski, sobre a literatura em geral, né? De Don Quixote a Uhum. Machado de Assis, minha página é a Leitura Pura, Filosofia Pura, que é no Instagram. É a página que, assim, está em manutenção, porque faz tempo que eu não entro, eu Sim, tenho muitos compromissos, mas vou me dedicar mais agora a essa como assim, modelo visual, né? De que isso. você é mais acessível, Sim, pessoal. sim. E se as pessoas quiserem Entrar no grupo de leitura. entrar no leitura ou quiserem me convidar para falar um pouco sobre Dostoiévski, sobre literatura, é só entrar no meu Instagram e eu estou lá e assim, vejo minha disponibilidade e eu vou falar sobre a leitura e sobre Dostoiévski. Muito bom. Então, Samuel, muito obrigado, Samuel Lira, Obrigado a por, você por pelo ter, convite. por ter vindo aqui, por aceitar o convite, falar um pouco sobre. Eu sempre friso muito, certo? Aos ouvintes, né? Ao pessoal que assiste também, que podcast tem muita gente que liga lá e fica só ouvindo, né? Porque realmente o importante é a mensagem que se leva. E o que eu quero levar para as pessoas é sempre algo novo, né? Ou não novo, na verdade, isso não é novo, mas assim, algo que possa trazer um escape para situações de sua vida, né? Talvez alguém precise hoje
começar uma leitura para poder escapar de algo que está, ou trazer conhecimento de algo que a pessoa talvez não tenha, né? Quando a gente traz um advogado para saber sobre as coisas, quando a gente traz é, pessoas assim, né? Eu vou trazer aqui também, é muito importante, hoje em dia, psicólogos, né? Que hoje em dia as pessoas buscam muito psicólogos, saber como é que procurar um psicólogo, por que que eu deveria ou não achar um psicólogo, me consultar com um psicólogo. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não tenho problema nenhum, mas parece que todo o mundo precisa de um psicólogo, parece que é aquela coisa, para se entender, né? Se encontrar na vida e começar a viver da forma correta. Então, assim, essas informações são muito valiosas, né? Que a gente tem trazido aqui, para que as pessoas elas possam iniciar aí fazendo coisas diferentes da vida, né? E obrigado pelo convite, parabéns pelo blog, pela De página, podcast, pelo isso. podcast, e sucesso, e obrigado pelo convite. Amizade que é de muito tempo, né? É isso mesmo. Esperamos, por meio dessa mensagem, ajudar assim, a quantidade de pessoas possível. Porque a leitura vai tirar você da depressão, vai tirar a sua ansiedade, Uhum, vai acalmar a sua mente, a sensação de prazer vai ser ótima, uhum. vai exercitar o cérebro, o seu músculo cerebral. Então, a leitura vai lhe dar conhecimento, vai ensinar você a falar com as pessoas, a ter empatia pelas pessoas, a entender mais o ser humano. Porque o ser humano faz o que ele faz da maneira que o ser humano está fazendo as coisas. Então, a leitura é isso. Então, uma boa noite para você e o pessoal que está aí já segue, né? Na verdade, se inscreve no canal, deixa o like, faz lá uns comentários para a gente saber exatamente se vocês gostaram e o que que a gente pode trazer de melhor aí nas próximas. Obrigado. Até mais.